isso, sejam muito bem-vindos a mais um Caminho Até Aqui, entrevistas divergentes, e hoje nós temos resenha de chamado divergente. Temos espiões e temos aliados que estão curiosos, e hoje a gente se encontra para bater aquele papo gostoso e cada um contar o que conseguiu trazer de lá, o que está acontecendo. O William é o nosso anfitrião, e ele vai conduzir a gente aqui, porque eu tenho certeza que quem foi está com os neurônios meio abalados nesse momento. A gente precisa de condução. Todos nós que estamos sedentos, né? Todo mundo, quem não foi, ficou acompanhando os espiões de longe, pegando as informações no grupo, os vídeos, os áudios, e a cabeça tá mil, né? E, de fato, nós não seremos mais os mesmos, a aliança divergente não será mais a mesma, né? E quem foi, com certeza, foi impactado, né? Sim. E comecei pela Glória, né, que vai ser a nossa primeira de 5 aí, do bate-papo sobre o chamado divergente. Glória, quais eram as expectativas para o evento? E conte para a gente se foi atendido as expectativas, suas expectativas, no que tange conteúdo, organização. Nos conte aí, por gentileza. Eu tinha duas, assim, organização, aconteceu o que eu estava esperando, igual eles mesmos falaram, teve alguns pontos, assim, que para se tratar no sentido de que era muita gente, então foi montada uma super estrutura e a maioria deu tudo certo, a gente teve alguma coisinha assim que pode ser ajustada, mas como o próprio Renato falou na abertura do evento, nós somos divergentes, a gente não tá aqui para queixar, a gente está aqui para ver o lado bom, e o lado bom é que em meio a todos os desafios de ter quase 5.000 pessoas num lugar, tudo fluiu muito bem, o show foi maravilhoso, o show deles também, na entrega do conteúdo das coisas, foram muito boas. O show foi que dia? O show foi no último dia do evento? No último dia. A Carla também, a gente está falando que ela também estava, então a gente tem mais uma pessoa para falar. São 6 pessoas, 6 espiãs. Isso. E a minha expectativa era o que nós vamos ter de conteúdo novo, porque o Elton falou várias vezes que estava decidindo o que iria falar, e o que a gente ia ter de novidade no Marca-Passos, porque o Marca-Passos era o grande achado, né, que a gente ia ter. Com relação ao marca-passos, a expectativa atendida, não sei se até porque eu sou da área da tecnologia, então... Dá um pause por aí. Uma visão. Dá um pause por aí para a gente chegar no marca-passo aí. E então, vamos começar pelos os conteúdos, digamos assim, mais didáticos, para a gente chegar depois nas mudanças que vão vir. Você, o que você sentiu? Quem é a Glória antes, igual o Milton brincou no último encontro, né? Quem é a Glória antes e a Glória depois do evento? O que costuma dizer assim? O que foi marcante, você como Glória, você como aliado, como anfitriã? Eu pude exercitar aquelas coisas que a gente vê na teoria de maneira rápida. Então, a Glória de antes era uma Glória mais cética. A Glória de agora é uma Glória mais audaciosa. Entendi. Deu para acreditar mais, aprofundar mais nos conteúdos, digamos assim. Porque deu para tirar algumas dúvidas. Porque eu fiz testes, né? Quem conhece a minha história sabe que eu nem foi só, assim, por participar do chamado, mas eu já vinha fazendo testes. E aí a Gisele até me lembrou no caminho de volta para a nossa cidade que eu tenho um celebre para fazer, porque eu tinha um carro para vender. E a partir do momento que eu falei, não, eu vou pagar o ingresso e vou ativar a teia, eu ativei a teia e falei assim, estou fazendo, em uma semana eu vou entregar o carro. Eu deixei o carro na concessionária na terça-feira, na quinta-feira, antes de eu ir para o chamado, eu tive que mudar meu roteiro do dia para poder entregar o carro para o comprador. E foi falado muito nisso, agora, sobre ativar a teia, né? Ativar e desativar algumas teias, né? Você consegue nos falar um pouco sobre isso aí? Porque aí é que é o ponto. O que eu estava dizendo para você, só para conectar os assuntos. O marca-passos, eu tinha essa expectativa tecnológica do quão personalizado ele iria ficar, né? Devido ao pouco conhecimento que eu tenho dessa área de inteligência artificial e tal. E aí, o que aconteceu no primeiro dia? O Elton, ele entregou um conteúdo bem disruptivo, teve aquela coisa do embate com algumas pessoas e tal. Teve uma pessoa, eu peguei, alguém colocou no grupo um vídeo, o rapaz saiu. Ele de fato saiu? Saiu, o rapaz não concordou com o que ele falou, e ele falou, não, reembolsa ele, porque não...
reembolsa até a passagem que ele gastou para chegar aqui, porque nós não queremos gente assim aqui. E aí ele falou muito nesse primeiro dia sobre o quanto que a Aliança 2.0 não é para todo mundo. Nós vamos ver filtros. Vai ter muitas pessoas que não vão saber lidar com o que nós estamos lidando agora. Por isso que o evento era para menos gente, porque não só controlar um evento fisicamente daquele tamanho, como eu estava falando da parte técnica no começo, mas são ideias muito disruptivas. Então, vai ter pessoas que vão ter conflitos religiosos, vai ter pessoas que vão ter conflitos de estratégia mesmo, que elas talvez não estejam prontas, talvez não queiram. E aí que entra o marca-passos, porque quem entrar de agora para frente não vai precisar entender tudo, como foi na Aliança 1.0. O marca-passos vai te conduzir nesse caminho. É meio que acreditar na condução, né? Se a pessoa for questionadora demais, e ele mesmo falou que não iria abrir o método, né? Ele, várias perguntas acerca disso, ele falou que não iria abrir. Então, ou seja, quem questiona demais e quem quer entender tudo, né? Eu quero entender tudo para eu beber dessa água. E aí pode ser que vai de encontro com o que você falou, a pessoa vai ter dificuldade disso, né? E pode ser que muitas pessoas que, por exemplo, estavam lá e ouviram as palavras que não devem virar recortes dele para a internet, por favor, senão o pavor que ele tem da rede social dele com cara de coach pode se tornar ainda pior, porque ficou com cara de outra coisa. Mas o fato é que ele entregou um conteúdo que a gente pode perceber que ele falou uma pequena parte do que está na mente dele, sabe? E essa pequena parte que ele falou, deu, no meu caso, né, que foi a pergunta que você me fez, a Glória antes e Glória depois, deu para fechar as contas, para um monte de coisa. E aí eu ouvi muito perguntas assim do tipo, e você está confortável com isso? Não vai um pouco contra a religião? Que foi, né, o estupim do carinha lá que discutiu e tal. E aí, assim, eu tenho as minhas formas de explicar, não vou entrar no mérito aqui agora, mas para mim eu não tive problema nenhum. Ainda não tive problema nenhum, não, tá tranquilo. Eu gostei muito de perceber que fica cada vez mais forte para quem é aliado que está aquecido, né? Que a gente realmente tem controle sobre a nossa vida, as nossas ações, e o acaso não existe. O famoso eus. Exatamente. Né? Ele falou sobre o que foi falado sobre a órbita da vontade. A órbita da vontade, ela não apareceu assim dentro do discurso de uma maneira muito aberta, não. A Gisele, pelo menos, vai talvez saber falar melhor do que eu sobre isso. Ele mostrou o que é a órbita da vontade dentro dessa ideia de ativação da teia dos acontecimentos. Porque é o que eu estava te falando. Eu decidi, falei assim, eu vou fazer uma atitude específica. Sabe aquela frase dele? Qual é a única coisa que eu posso fazer hoje, que só eu posso fazer e que eu vou fazer devido a decisões que eu tomei e que vou tomar? Sim. A coisa da única coisa que a gente estava falando no outro encontro. E vai de encontro também do áudio de hoje, né? Fala sobre isso, aquela questão que o que só você pode fazer, né? Exatamente. E esse ativar a teia que a gente está brincando tanto com ele esse final de semana inteiro, e que foi a história do carro que eu te falei, é sobre isso, é sobre a gente conseguir olhar para a nossa vida e dizer assim, a parte que... Qual foi a fala do Elton que mais te marcou, Glória? Nem foi as partes mais... polêmicas, digamos assim, né? Isso, nem foram as partes mais polêmicas, foi a hora que ele falou assim, você quer mudar a sua vida, você quer acelerar, você quer fazer alguma coisa? Faça qualquer... tem uma pré-queda no almoço, uma no café, uma no almoço, outra no jantar. Se não tem pré-queda, não está certo. Como faz para ter pré-queda? Como faz para acelerar? Escolha uma coisa, uma única coisa que esteja ligada ao seu plano, que só você pode fazer, vai lá e faz. Qualquer coisa. Aí, por exemplo, lá tinha uma moça que ele deu ela como exemplo, porque ela é uma pessoa que experimentou uma evolução acelerada justamente porque se jogou em cima das pré-quedas. E um belo dia ela falou com ele, olha, tem alguma coisa errada porque está tudo muito quieto. Aí ele perguntou para ela, você quer uma pré-queda agora? Ela, quer, está tudo quieto, eu quero que acelera. Aí falou para ela, olha para o seu plano e faça uma coisa que seja a única coisa que você pode fazer. Olha como assim, é subjetivo para muita gente, né? Ela dentro do plano tinha, assim, mais convivência com a família, com os filhos, não sei o quê. Ela virou e falou, tá, então eu vou para casa agora. Aí ela decidiu, entrou no carro, foi para casa, quando chegou em casa estava alagado, estava cheio de problema, tal. Então, assim, a pré-queda veio, né, em cima da decisão dela de que eu vou ativar esse estado em que eu fico mais em casa e tal. Então, foi o caso do meu com o carro,
que eu tive a audácia de falar para quem estava perto de mim, olha, eu vou colocar o carro lá e vou voltar para buscar com uma semana. Como que eu sabia? Porque eu fiz, como diz a Gisele, minha guardiã do plano perfeito, eu fiz as contas matemáticas e falei, cara, se eu pagar o ingresso, se eu entregar esse problema para quem é especialista em resolver, que é o vendedor, a vida vai ver que eu tenho convicção naquilo que eu decidi e vai mandar para mim o desfecho. É muito sobre um ponto que ele fez, ele respondeu uma dúvida de uma senhora, que falou assim que ele perguntou assim, exemplos de coisas que eram impossíveis. E aí essa senhora falou que era uma coisa impossível porque a filha dela tinha uma doença congênita e tal. Sim. E aí ele pegou e falou assim que... Aí ele foi fazendo perguntas para ela, né, conduzindo, e aí no final, quando ela deu por encerrado e falou uma coisa sem pensar, a gente viu que no fundo, ela não... O inconsciente gritou, né? O inconsciente gritou. Né? Ela dizia que o impossível que ela queria era a cura da filha, mas ela afirmava para a filha que a filha dela era a malinha que ela ia levar com ela pelo resto da vida. Então, se ela curasse, ou se ela curar, ela não consegue cumprir a promessa que ela fez para a filha. E aí a gente vê o inconsciente controlando a gente falando que quer uma coisa, que está aqui, e correndo para cá em alta velocidade. Então, é a hora que a gente presta atenção e a gente percebe que quando não acontece, é porque realmente a gente duvida, deseja, decide ou desiste de alguma coisa. E sim, tudo que acontece com a gente, a responsabilidade da gente, precisa permitir ou prefere. Não tem outro jeito. E todas as vezes, todos os testes que a gente fez, a gente conversou com muita gente, a gente ouviu muitas histórias, fechamos muitas contas. Todas bateram, fecharam, como eu brinquei com a Gisele, a gente deu para tirar a prova dos 9, não dá para contestar. Bacana. Eu não quero contestar. Lógico que sempre vai ter gente, mas eu, Glória, sou satisfeita, feliz e com muita coisa para processar ainda. Precisamos de mais 5 encontros desses para falar tudo. Eu tenho certeza que está cheio de conteúdo para a gente. Dá uma pausa no seu depoimento e passa para o próximo espião. A gente volta para você, tá? E depois que você for lembrando, a gente volta para você. Quem vai ser o próximo espião dessa noite aí? A Josi e Gisele pediram para ficar por último, porque estão ocupadas. Então... A Carla está aqui na minha frente. Pode ser você, Carla? Show de bola. Abre seu microfone para a gente. Carla? Oi. Tudo bem, Carla? Tudo bem. A Carla também é de Itabira? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Me conectei com Gisele lá no legal. chamado. Então foi mistura do Rio com Minas. Eu não sei o porquê, mas eu me conectei com Gisele e Gisele me chamou para cá. Então, também estamos conectando. Bem-vinda. Aqui nós temos uns outros integrantes do Rio também. Ah, legal. O grupo que eu faço parte como anfitrião é do Rio. Eu sou de Minas. Que legal. De Contagem, Grande BH, mas tem a maioria de Maricá, região dos Lagos ali. Então dá uma mistura legal. Eu sou da capital aqui do Rio de Janeiro, Zona Sul, enfim. Coisa boa. Carla, perdão. Isso. Quem é a Carla antes e depois do chamado Divergente? A Carla antes era uma pessoa que acreditava pouco nela, acreditava muito nos outros, e a partir desse chamado... Fique à vontade, tá, Carla? São os ambientes seguros. Sim. Ela acredita muito mais nela, ela acredita no poder que há dentro dela. Nós falamos aqui, né, o famoso Eus, né? Isso. A gente se responsável pela nossa vida. Ativou muitas memórias que foram se conectando lá durante o evento e que foram me reforçando como no passado eu conquistei tantas coisas só por desejar. E quando o Elton fala, se você pode ver, se você pode imaginar, se você pode sonhar, você pode materializar, você pode conquistar. Então, se você dá conta de imaginar, de sonhar, você dá conta de fazer. Que, na verdade, muitas vezes a gente tem o nosso sonho ceifado, a gente nem consegue sonhar de fato, né? A gente duvida da gente. E se duvida, nem consegue de fato sonhar, né?
E se de fato você sonha, você tende a desejar aquilo. E se de fato tem um desejo genuíno, e aí ninguém segura, né? Muita gente fala que é algo, mas a gente não deseja, né? Muitas vezes, né? E aí também veio muito da minha trajetória, da minha espiritualidade, do meu relacionamento com Deus, que foi mudando e foi muito de acordo com o que o Elton veio trazer para a gente. Então, foi mais uma confirmação. O meu relacionamento com Deus, por mais que eu tenha passado por igrejas, era muito íntimo. Eu com ele, assim, conversando comigo, pensando em Deus, mas não me prendia a lugares, não me prendia a aquela comunidade. E quando outras pessoas também vinham e tinham esse comportamento, eu sou da igreja tal, eu sou do centro tal, eu tenho que ir para aquele lugar. Eu falei, Deus vai comigo, Deus está dentro de mim. Então, esse poder está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Eu não entendia como esse Deus, mas eu entendia que esse poder estava dentro de mim, que eu sou parte dele. Bacana, bacana. Então, a ideia do que o Elton conta no evento completou o meu raciocínio de uma forma mais... fechou o raciocínio. E ainda era uma coisa que eu pensava muito imaturamente, que na verdade, eu sentia, eu não conseguia fechar esse raciocínio. E aí eu fui conectando as situações que eu já vividas com as conquistas, com as pré-quedas, com quem estava comigo naquele momento. Foi muito importante, todas essas confirmações. Bacana. Iria de novo chamar Divergente? O Elton brincou hoje que já vai marcar o chamar Divergente de 27, né? Já tem data. É que talvez pode mudar de nome, né? E já tem gente com ingresso comprado. Exatamente. Dessa vez não vou perder. Assim que sair, vou comprar. Então iria de novo, né, Carla? Olha, vou ser bem sincera, com que eu não sei o que vai acontecer mais à frente, tá? Com o que eu tenho hoje, eu tenho muito material para ir para frente. Então, quem vai decidir se vai ou não, se eu vou precisar estar lá ou não, vai ser a minha versão do futuro. Perfeito. Eu não comprei, sinceramente, eu não comprei por estar muito, não estava na emoção da compra, mas muito consciente, eu tenho muito o que fazer ainda. Não sei se esse próximo evento vai estar dentro do meu plano, porque ele vai mudar muito. Perfeito. Eu também está absorvendo primeiro o chamado Divergente também. Né? Eu fui assim, muito sensação assim, de responsável. Seja responsável com o que você tem agora. O que você tem agora, não pule etapas. Você tem muito material. Debruçar em cima disso, para depois pensar outras etapas, digamos assim. Se eu tiver que estar lá, vai acontecer. Perfeito. Parabéns, você merece, não pare. Obrigada. Jonadab, cadê tu? O que queres que eu te faça? Jonadab saiu? Estou aqui, meu amigo. Tudo bem, meu caro? Como é que você está, William? Como é que está, pessoal? Tudo jóia? Bom demais. Eu te liberar porque você está curtindo a família em Campos do Jordão.
Estamos num restaurante Seria agora aqui. crueldade te segurar por muito tempo, né? Eu esqueci meu fone de ouvido no hotel. É, Para ouvir não. melhor. Mas Tranquilo, meu estamos cara. bem. Estamos felizes. Gostou do evento? Me conta. Gostou do evento chamado Divergente? Atendeu as expectativas? Rapaz, é uma mistura de gostei com não gostei, uma mistura de alegria com tristeza, é uma mistura de dúvida com certeza, porque o Elton trouxe umas construções bem diferentes na sexta-feira, entendeu? Na verdade, igual a Carla Bateu em choque comentou, com muita coisa, bateu em choque com muita coisa que eu acredito. Eu fiquei refletindo, acordei até de madrugada, de sexta para sábado, pensando, fui para o GPP, conversei até umas 4 da manhã, para colocar a cabeça no lugar, refleti bastante. Aí no sábado já foi melhor, já estava mais tranquilo. E no domingo eu fui com aquele pensamento, cara, eu vou só para assistir o show do Jota Quest. que valeu a pena, né? E valeu a pena, foi demais, foi demais. Aí no domingo também foi mais light, eu entendi um pouco mais do ponto do Elton, especialmente essa construção de Deus que ele trouxe, que eu discordo um pouco, mas eu entendo a posição dele, entendo a forma dele pensar, e até prefiro que ele faça isso, porque a gente vê tanta igreja usando o nome de Deus, e tanto coach usando o nome de Deus para ganhar Perfeito. dinheiro, ele tirar o nome de Deus da frente já ganha um ponto também comigo. Ele citou sobre isso, né? E, de Oi? fato, muita gente, ele citou sobre isso, né? Muito lugar coloca, mistura Deus, igreja, e tudo mais, né? Só para acrescentar, crescer, né? Exatamente, infelizmente. E eu concordo com ele com É o vácuo, né, dos fiéis. eu concordo com ele com várias coisas que ele fala sobre a igreja. Eu sou cristão desde criança, né? Eu nasci no hospital lá de Maricá, mas o pessoal fala que eu nasci na igreja, né? E eu creio no Evangelho, creio em Jesus, e minha fé não mudou em nada depois do evento. Mas eu compreendo a crítica que ele faz da igreja, porque, de fato, tem muita coisa errada. Muita coisa que não tem a ver com o que Jesus ensinou, com a igreja de Jesus, nada a ver. E a crítica dele, eu acredito que é mais com a religião do que com Deus. E concordo com ele com as coisas que ele faz. Mas, as novidades são interessantes, especialmente do marca-passo. O novo marca-passo vai ser liberado aos poucos, é importante, sabe, deixar a pessoa mais tranquila, né? Muita gente está ansiosa. E aí, como é que vai ser quando vai liberar? Nem para mim liberou ainda, ele vai liberar para as pessoas que estavam lá, né, aos poucos. Então, eu acredito que daqui 1 mês, 2, no máximo 3, já vai estar liberando para toda a tribo. E teve umas novidades bem interessantes. Espero que a gente comece a compartilhar essas coisas. Perdão, não entendi. entendi. Que hora que a gente pode soltar as informações novas? Não, fica à vontade. Aproveite seu espaço, fica à vontade. Então, a parte mais interessante, de fato, é a prática, a coisa que eu trabalho hoje, que é tecnologia, né, IA, mais marketing, mas especialmente a IA que eles... a construção que eles fizeram de uma IA, que não é um chat GPT apenas, é uma IA construída com a forma de pensar do Elton. Para apoiar no marca-passos, né? Vai ficar dentro do marca-passos dela. E essa IA, ela vai conversar com você vai conversar com ela, vai trazer conteúdo para ela. Tudo que você tem, sonho grande, seus pensamentos, suas dúvidas, seus medos. Conversar como se estivesse conversando com um anfitrião, com um colega aqui da Aliado, não pense comigo. Ele falou que ela vai prever o nosso futuro. Daí vai ser de hoje, né? Depois que tiver bastante conteúdo lá dentro dela, a conversa vai rolar, ela vai te recomendar um método, né? Qual é a ideia? Foi o que a Glória falou, e você falou também numa parte aí, que a ideia é, a gente não precisa entender mais do método completamente para depois usar. Não, agora a gente vai usar, vai experimentar sem saber como funciona. Igual a gente faz com a energia elétrica, igual a gente faz com o celular, né? Vamos usar, e vai ser muito mais fácil. Então, teve uma pessoa da grande mesa que falou lá, conversando com o Elton, e o Elton trouxe para a gente essa informação, que o Jabes, se não me engano, foi o que fez agora o encontro de segunda-feira. E ele falou, olha, agora, Elton, eu vou poder fazer o que você faz sem saber o que você sabe. Então, essa frase é interessante. E aí, o que essa mulher vai fazer? Quando você estiver dando esse conteúdo, falando para ela as coisas que você tem que falar sobre você, sobre o que você quer, seus desejos,
ela vai te recomendar o conteúdo de forma personalizada. Então, cada um vai ter um marca-passo diferente, porque ela vai recomendar que conteúdo você tem que assistir agora, para o teu objetivo. Então, o mais importante não é o áudio diário, não é o encontro de impulso, não é o que é mais importante para o teu objetivo. E aí ela vai te mostrar isso. Ah, não, mas eu quero fazer isso. Não, esquece. Você precisa fazer isso, porque é isso que você precisa para alcançar o seu resultado. Aí ela meio que vai recomendar o conteúdo para a gente. A questão é a seguinte, né? Tem que ver na prática, porque a gente sabe que no dia a dia, né, tem muitos aliados, por exemplo, que não consomem o que a aliança oferece, né? Seja de áudio diário, seja dos encontros, né? E se o aliado não usar essa ferramenta da IA, ele vai estagnar, né? Então, tipo assim, tem que ver que aquela questão de fato, se vai ter uma utilização bacana por parte da base, né? Eu acho que não é só a questão de utilizar, ter que utilizar diariamente, colocar o teu plano ali para a IA te conhecer, ter conteúdo sobre você e poder te apoiar. Que nem um anfitrião, um outro aliado apoia nos grupos ou presencialmente, mas vai ter aquela IA ali no teu bolso, no teu celular, podendo fazer isso também por você. E te dando direcionamento. Sim, mas eu falo porque, infelizmente, tem uma base que não utiliza o conteúdo, né? Então, tomara que tenha maior adesão, né? Isso, mas aí a IA também vai provocar, como se fosse o Elton falando com você. E aí, e pode ser que pelo lado masculino tenha até melhor aceitação por quem sei, falando isso aqui, porque é o seguinte, homem nos grupos geralmente fica sem graça de falar um pense comigo, por exemplo, né, Jonadab? Tipo assim, mulher não, mulher é mais solta, mulher se sente mais à vontade, né? Homem nem sempre. E pode ser conversando com uma máquina, né, com uma IA, pode ser que o sujeito sinta mais à vontade para contar os seus problemas, né? Fazer o pense comigo, enfim, né? O Robert até botou ali que algumas pessoas vão simplesmente fazer sem precisar. Então, a gente tem a oportunidade de, em vez de ficar estudando 1000 conteúdos e ir logo para a ação, né? Em vez de a gente ficar perdendo muito tempo, né? Com vários conteúdos, vai para a ação. Então, essa IA vai te ajudar nisso. Mas tem aquela pessoa que precisa entender, que fica ali... Mais cético, agora comentou. Não, que nada mais é que uma resistência. E aí, sim, ou ela vai quebrar esse padrão, ou ela vai ficar travada ali. paralisado, verdade, paralisado. Ô, Júnior, fica à vontade aí para as considerações finais, hein, meu caro. Fala, William, mas tem muita novidade, tem muita coisa acontecendo. Vou fazer um resumão do que eu anotei, tá? Perfeito, fica à vontade. Algumas mudanças na estrutura da comunidade, uma nova hierarquia. Além de ter os grupos, né, que a gente já tem, vai ter também um líder regional, que inclusive vai ser remunerado para levantar mais anfitriões, vai ter um líder nacional, vai ter líder mundial. Eles estão também querendo trazer, internacionalizar a coisa, trazendo outras línguas para dentro do marca-passos. Então, eles estão começando a gravar conteúdos e fazer as ferramentas necessárias para o marca-passos ter para outras línguas também. A novidade principal é a IA, de fato, mas um outro ponto legal é que o marca-passo vai ter uma coisa que você vai poder compartilhar do casal. Por exemplo, eu tenho as minhas percepções, meu sonho grande, tudo mais, e a minha esposa, que também está aqui do meu lado. Bem-vinda. Ela também está de ouvinte, né? Está de ouvinte, como o Renato falou lá, uma aliada pirata. Está sempre ouvindo ali, mas está entrando agora na aliança também. Então, ela vai ter o marca-passo dela, ela vai ter o sonho grande. E aí, está tendo treta. Então, o Renato usou esse exemplo, né? Ele vai poder compartilhar o marca-passo dele com o dela, com a esposa, né, no caso. Para ver se está compatível, né? E a IA vai analisar os dois e sugerir o que os dois podem fazer juntos para poder melhorar, entendeu? Então, vai ser uma parada bem legal. Mas tem muita coisa assim, de novidade fora do marca-passo também. Eles querem fazer um banco
banco financeiro mesmo, exclusivo para emprestar dinheiro Sim, achei bem bacana essa ideia. para os aliados, e vai ser baseado não nas coisas que o Bradesco faz, o Itaú faz, mas Vai baseado concorrer nos com o I, protocolos que rodam. Oi? vai concorrer com o William. Nós vamos me contratar, Milton. Ô, Milton, nós vamos me contratar. Vamos comprar meu passe. Por que não? Eles compraram uma faculdade, cara, para transformar a Universidade Divergente numa coisa validada como faculdade. Então, acho que estão começando a transformar isso também. Vai ter uma plataforma para contratação de aliados para as empresas. Então, tipo assim, Eu achei isso muito legal. Muito top legal. inteira, né, cara? Você E contratar aí, pessoas eu achei que legal. têm autorresponsabilidade é muito melhor. E no encontro de impulso de ontem, o Jober, né? O Jober, que foi entrevistado, ele comentou que só Isso, contrata isso. aliado. Se ele tem uma empresa de inglês, só contrata aliado. Porque ele sabe que se o aliado seguir o plano, ele vai ter avanços, né? Exatamente. E uma parte mais legal que eu vi no domingo foi que eles estão criando agora um instituto científico também para validar e documentar, de fato, a teoria da permissão, trazer ciência para a coisa, entendeu? Então, vão analisar histórias, vão analisar antes e depois, com resultados de exames, com resultados, para trazer fato e ciência para aquilo que as pessoas já estão experimentando empiricamente. Na verdade, isso vai de encontro no Nobel, né? Exatamente, vai Porque aí trazer o pessoal provas. perguntou, mas você vai ter que explicar sobre a sua teoria no Nobel. Eu disse, não, se eu explico que uma pessoa estava doente e foi curada, né? Está sem doença, né? Tem empiricamente que funciona, né? É isso. Muitas Tem mais novidades coisas, mas... por vir. Oi? Muitas novidades por vir. Tem mais coisa para falar, mas eu vou deixar os colegas falarem que, de repente, eles falam os outros pontos que eu não falei. Mas fica à vontade. Ô, William, eu caí na estrada, então acabou que agora que eu voltei. Vocês falaram da órbita da vontade? Alguém falou? Agora comentou sobre. Vamos Mas saber nós que... temos. Deixa eu só falar uma coisa rapidão, William. Rapidão, Milton. Sim, fica à vontade, Jonadab. Eu e minha esposa estamos realizando um sonho, que é me fundir. A gente está Compartilha aí. um lugar legal para comer, aceitamos o restaurante. Muito bom. Sonho realizado. Eu falei assim, cheque. Me conta aqui qual que é a próxima espiã. Vai ser Gisele ou a Josi? Jonadab, obrigado, mas fique à vontade para voltar no final e falar alguma coisa que a gente não tocou no assunto, viu? Só para a gente ganhar tempo aqui. Gisele ou Josi? Qual que é a próxima? Deixa a Thales falar primeiro. Perdão? Vai ser a Josi? Thales, pode deixar ele falar Deixa pro primeiro. Salles. Quem vai ser agora? O Não tem. Thales. O Thales, perdão. Thales, cadê você? Thales? Por onde está, meu caro? Libera teu microfone para E nós. aí, William, boa noite. Beleza, pessoal? Boa noite, Thales. Você é de Minas? Tudo bem? Você é de Minas, né, Thales? Sou de Minas. Itabira, igual a Glória e a turma? Eu moro em Araçuaí, estou em Belo Horizonte nesse momento, sou anfitrião de um grupo que a maioria dos membros é daqui da região. Que legal. Mas moro em Araçuaí, que fica aproximadamente uns 600 quilômetros aqui a nordeste de Minas. Bacana demais, Thales. O que você achou do chamado Divergente? Atendeu as expectativas? Todos que passaram aqui para falar falam uma fração, né, do processo e foi bem interessante o posicionamento de cada um, porque realmente nos possibilitou nesse evento abrir um leque de múltiplas visões de fato. Então, assim, eu acredito que cada um saiu de lá com uma visão um pouco diferente, apesar de que tem pontos de convergência, vamos dizer assim, né? Mas de certa forma, eu não criei muita expectativa sobre o que eu iria ver, porque eu não sabia o que seria. Mas a minha percepção foi que, ao final do evento, o que eu saí de lá, com as informações que eu saí,
superou em muito as próprias expectativas que eu criaria, de fato, se eu as tivesse no início. Mas, porque o nível da discussão ali foi muito em alto nível mesmo e de certa forma, gerou um impacto, como o próprio Jonadab comentou aí, de gerar em nós mesmos os próprios conflitos com os conceitos que a gente tinha relacionado a tudo, né, com a experiência religiosa, a espiritualidade e com todo o próprio conceito de Deus. E eu até brinquei com a Gisele hoje, que a gente tomou café juntos, eu até falei com ela o seguinte: eu tenho uma forma de pensar, assim como o Jonadab, diferente do conceito do Elton, mas utilizando o conceito dele como premissa para fazer uma convergência do conceito divergente, né, que é meio que um paradoxo. Mas é como se tipo, numa camada que a gente tem acesso aqui, que são 3 camadas que ele trouxe ali no conceito, dos eus, e nessas camadas que a gente está falando de conceito do chamado 2.0, e a gente fica a todo momento fazendo essa ponte do conceito do 1.0 com o conceito 2.0, que eles se conectam com uma base sólida, né, do próprio método em si, e do lado de cá a gente entra com a tecnologia para gerar escala e fazer predições, essa coisa toda que foi comentada aí já, com relação à tecnologia. Mas o ponto-chave para mim é justamente como que eu consigo utilizar esse conceito de base para fazer essa ponte de conexão com esse chamado 2.0, que tem uma camada de conceitos que são bem mais avançadas e complexas, né? Então, assim, como que eu consigo entender isso? E aí eu vi um comentário aí de que com a tecnologia você não vai precisar saber o que você está fazendo, você só vai precisar saber e ter o resultado. E, por um outro lado, a gente também tem um alerta que foi a característica ou comportamental ou até mesmo de conhecimento dos próprios aliados vai mudar com essa nova perspectiva do 2.0. Né? Pode ser que seja feita alguns podem sair, sim, pode acontecer. Mas esse novo público que eles estão buscando, que vai ter ali tipo um novo formato, talvez até de captação de leads, entre aspas, e que se conecta melhor com esses novos conceitos, pode ser que seja um pouco diferente e o perfil da aliança nos próximos anos pode mudar em termos de todas as características possíveis. Assim. Eu acredito também que está entrando num conceito que mistura ciência e tecnologia, que entra também um braço forte de estudo de método e aquela questão que já foi citada de faculdade, junto com o Nobel, e aí esse desenho ele está mais numa plataforma que eu diria de um nível que ele nasce dessa versão 1.0, mas caminha na direção do que talvez seria o que já era para ser, mas não tinha condições de ser porque não estava maduro o suficiente. E para eles fazerem esse processo de ruptura, eles tiveram que mudar muita coisa, até desconstruir o que já foi construído. Mas desconstruindo o que já foi construindo, não é porque o que já foi feito não é que serve mais, não é isso. É porque talvez essa nova forma de se apresentar a Aliança 2.0, ela fica mais, como já foi citado até mesmo, salvo engano pelo João Dado também, ela fica mais personalizada e customizável, porque a inteligência ela vem justamente com essas duas nuances, né? Personalizar e te dar o direcionamento baseado no resultado que você precisa. Segundo, para você conseguir fazer as predições dos futuros possíveis nessas múltiplas camadas, que vai te direcionar exatamente para o que você quer alcançar. E aí eu trago uma reflexão que eu tive, uma percepção do próprio processo do próprio conceito do 1.0, que a base de tudo é o desejo. Né? Então, assim, se você tem um desejo e esse desejo é muito claro, mais clara vai ficar a trilha para você conseguir atingir esse objetivo. E você atingindo esse objetivo, e aí entra a lamparina, que foi o símbolo dessa nova aliança,
E ele tem esse conceito de justamente ser a luz que ilumina ali o seu próximo passo. Você não precisa ter um holofote, né? A gente sempre comentou isso ao longo do tempo, né, Glória? Então você não precisa ter um holofote, você precisa ter só iluminando o seu próximo passo e iluminar também um conceito que é um pouco diferente do primeiro, é que ele ilumina também o caminho de quem está à sua volta. Quer dizer, você consegue se iluminar, mas não é porque as outras pessoas que estão à sua volta você vai preocupar exatamente com o que elas têm que fazer, mas elas podem utilizar a sua própria luz para se iluminar, e quando essas luzes se juntam, a possibilidade de evolução no processo ela é mais complexa e ela se dá com uma velocidade maior, porque aí entra o conceito da mente mestra, que você consegue acessar as informações das pessoas que estão conectadas com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos, e essa evolução ela se dá com nível de energia maior. Então, eu acredito que a grande sacada do processo de aprendizado que ficou para mim foi a forma de como a gente pode acessar o nosso poder de forma mais racional. E a grande sacada para mim é, se o seu desejo relacionado ao seu sonho grande, ele não for muito coerente com o que você realmente quer e com o que realmente faz sentido para você, esse superpoder que você tem, como a Glória já mencionou, de mexer na teia de forma lógica e saber movimentar todos os processos, isso pode gerar efeitos colaterais que você pode perder o controle do processo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque justamente esse é o ponto de que não pode ser para todo mundo, porque tem pessoas que podem utilizar isso de forma errada. Muito bom, Thales. Ô, Thales, você teria coragem de fazer uma pergunta lá em público para o Elton? Eu fiquei ouvindo o áudio dele, dessa parte, eu me perguntei. Eu não faria pergunta para ele de forma alguma. No domingo, ninguém queria. No domingo, estava todo mundo pensando se perguntava ou se não perguntava. Pessoal, eu acho que eu não estou nesse nível, porque, de fato, ele nos confronta, né? Então, você é confrontado. Ele vai olhar para você e vai fazer um scanner da sua vida. Então, eu fiquei ouvindo as perguntas, gente, assim, ó, se eu estivesse lá, eu ficaria assim, ó, baixar a cabeça, eu não arriscaria uma pergunta. Eu Você tinha arriscaria, plena tá? consciência que não tinha... Eu tanto arriscaria... Desculpa, Carla, pode falar. Eu tinha plena consciência que não tinha nenhuma pergunta boa para ele. Eu tinha tanta coragem que me escrevi a pergunta que eu queria fazer. Só que eu não deixei, eu preferi não decidir querer fazer a pergunta. Eu decidi que se fosse para eu fazer a pergunta, ele que ia me escolher, porque o processo era dele, e se a pergunta fizesse sentido com a construção que ele estava fazendo, e se tivesse um direcionamento, eu ia entrar na teia. Mas como não entrei logo, a pergunta que eu tinha não poderia fazer sentido para a maioria das pessoas, e talvez até iria gerar uma discussão que seria um direcionamento para um outro lado, que talvez não seria o direcionamento que ele queria dar para o processo. Então, aconteceu isso lá, né? Porque teve perguntas inteligentes, ousadas, e logo depois o pessoal perguntava coisa boba e ele, tipo assim, você vai perguntar isso? Mas pode ser que a pergunta do Thales ajudava a ter uma pequena de confirmação ou opção, entendeu? De repente, A Carla perguntou, qual que seria a pergunta, Thales? Compartilha com a gente. A pergunta eu já tenho desistido dela, que assim, desisti dela no sentido de... Tá, vamos lá, deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui. Nossa, pergunta... Imagina na frente do Elton. Vamos lá. Imagina que agora é o Elton. Alguém vai querer responder para mim? A Glória. A Glória? Glória, você vai querer responder? Eu escolho a Gisele. Gisele é a próxima a falar. Eu concordo plenamente com o William. Não, vamos colocar a Gisele no jogo. Não desmerecendo a Glória, longe disso, viu, Glória? Não me leve a mal, tá? Mas é para já introduzir a Gisele no jogo, que a partir da resposta ela dá sequência no que ela sentiu do evento. Estou contigo e não abro. Manda aí, então. Gisele. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Estamos te ouvindo. Sim. Ó,
De acordo com a teoria do caos, o bater de asas de um borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Como que a gente consegue fazer uma movimentação na teia baseada no nosso desejo e controlar os efeitos que não são controláveis, baseado no reflexo de que isso vai ocasionar? Como que a gente pode manipular o controle das microações? Entendeu? Antes de ir para o encontro, eu e a Glória, a gente já tinha previsto o futuro da venda do carro dela e da demissão dela. A questão do marca-passos sobre você encher ele de informações sobre sua vida, para ele te dar um direcionamento de qual é o seu futuro, os futuros possíveis, é totalmente real. Por quê? Eu e a Glória, a gente já faz acompanhamento do plano perfeito há 67 semanas. Fora que eu entrei na aliança em setembro de 2023 e desde lá a gente tem uma relação muito próxima de entrega, de informações. E quando eu vi esse movimento dela de vender o carro oriundo da herança do pai, os protocolos que ela rodou, todos os PDAs que ela fez, quando eu vi a movimentação dela do vou colocar o carro na concessionária para ser vendido, não me importo mais de perder dinheiro porque eu vou deixar na concessionária, o futuro possível era a venda do carro para um senhorzinho lá da roça que ela já estava comunicando com ele. Ela virou para mim e falou assim: Gisele, um outro senhorzinho foi chefe do meu pai, ele entrou em contato comigo e me deu um oi aleatório. Eu, como marca-passo dela, como inteligência artificial dela, eu entendi naquele momento, previ o futuro. Eu falei com ela: pode mandar mensagem para ele. Esse cara vai vender seu carro. Isso foi quarta. No dia seguinte, na quinta-feira, meio-dia, o Pix estava na conta dela. Isso é previsão do futuro. Isso é movimentação de teia. Aonde foi que a Glória movimentou a teia? Quando ela desistiu de fazer a venda por ela própria e decidiu colocar o carro na concessionária. Isso é fazer a previsão do futuro, entender futuros possíveis e controlar. E, claro, tem ainda mais uma parte. Se você não imagina, se você não consegue imaginar, desejar tal coisa, ele não está no seu futuro possível. Isso foi feita a prova dos 9. Eu fiz prova dos 9 com muita gente. Eu fiz Pense Comigo Profundo com muita gente nesses 4 dias que eu fiquei imersa. E é possível, sim, prever o futuro. Respondi a pergunta? Respondeu a parte macro, que eu diria a parte macro do processo. Concordo plenamente com você, e eu acompanhei essa história, vocês já haviam me contado, e eu achei super interessante, e a percepção de vocês foi muito aguçada, sua também, foi muito aguçada de fazer essa leitura. Meu ponto de incongruência do processo é justamente se a gente vai ter o poder de fazer a movimentação de coisas, que a premissa do 2.0 é o futuro controla o passado, que significa o que a gente quer, a gente volta e faz, e a gente teve algumas experiências com relação a isso, que é como se a gente estivesse voltando e fazendo e consertando alguma coisa que ficou lá atrás, e isso gera desdobramentos no processo todo. A minha questão está relacionada às microações que não estão no nosso controle, porque a gente tem tudo que está conectado com a gente, nessa teia. E nessas teias, os eus, as 3 camadas dos eus, né, do consciente, do consciente superior, a gente consegue controlar e consegue fazer essa predição. Agora, o meu ponto é,
os microefeitos dessas movimentações podem gerar em outras teias aquele efeito de longo prazo que vai uma onda, que você joga uma pedrinha na água e ela vai, e ela chega lá na outra borda de uma forma mais suave, mas chega. Então, o meu ponto é a predição sobre tudo que acontece nos futuros possíveis, nas primeiras camadas, é mais fácil a gente fazer a previsão. Como que a gente faz a predição de coisas que não estão no nosso controle, que podem sofrer efeitos com isso? Que é justamente a teoria do caos do efeito borboleta, que pode, o bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Interação no Se chat. não tiver na sua teia, você não consegue prever. Eu não consigo prever absolutamente nada que está na teia do Elon Musk. A gente está em teias completamente diferentes. O que aconteceu? O que o Elon Musk desejar lá na casa dele? Por mais que a gente suba 2 camadas, eu não tô na teia dele, não vai chegar em mim. Não tem como. Porque a gente Porque não presta eu não atenção desejo. em todos os órgãos do nosso corpo ao mesmo tempo. Eu não sei o que mão está tá acontecendo fazendo, no fio do meu cabelo. mas tem partes de mim que eu não estou prestando atenção. Então, esses micro que nós não controlamos, que não sei o que não está na teia e tá, são as partes do nosso corpo que a gente não está prestando atenção agora, são as teias que estão desligadas, que é o exemplo que a Gisele deu. Teias desligadas não afetam você. Não tem como. E vice-versa. E as suas não Mas- afetam. E aí, Thales? Algo a acrescentar, algo a ponderar? Fique à vontade, meu cara. Tá. O que acontece? Eu não estou discordando delas, não, tá? Sim, não, a gente está no bate-papo seguro. Eu já aprendi muito com essas meninas nesses últimos dias, vocês não têm noção. Mas o meu ponto aqui e compreendo essa questão de ativar ou desativar a teia, e a gente viu um exemplo disso ontem no ônibus, que a gente teve um celebre, um pense comigo com uma das aliadas, e uma das sacadas da Gisele foi justamente o seguinte: se você está mexendo numa teia que está relacionada a seu eixo relacional, não trabalhe e não ative essa teia aqui do seu nível financeiro, porque senão isso pode embaralhar tudo e você não conseguir desfazer o nó que você mesmo pode gerar ativando 2 teias simultaneamente. Então, essa clareza e percepção de conseguir fazer essa leitura, ela é muito importante no processo, e entra justamente naquele ponto que eu comecei no início falando de que, se o desejo relacionado ao seu sonho grande não fizer muito sentido e você sair mexendo com tudo, você pode gerar um caos inimaginável baseado justamente na sua falta de visão. De clareza mesmo, né? Clareza, exatamente. Isso pode gerar. Tá? Então, Se tem um plano e o desejo está apontando para o outro lado, Eu é acredito. desnecessária, né? Eu acredito que não teremos esse tipo de problema, porque se o marca-passo for exatamente o Elton falando, ele vai dar varada, ele vai cortar, ele vai chegar na alta e vai falar assim para você: para de olhar para essa merda, você tá olhando para a merda errada. Vai Isso olhar não vai mexer o lá para ponteiro. a pintriz. Isso não vai mexer o ponteiro. Se for o Elton mesmo, ele vai falar assim: o que você está fazendo? O que você está tentando? Volta para a premissa. E não vai te deixar viajar na maionese. Não tem como. O Elton não iria deixar o aliado viajar na maionese. Então, o marca-passos não vai te deixar viajar. E ele vai ser coerente com aquilo que você coloca. Ele vai ter todas as informações. Se você colocar, ele vai conseguir fazer essa projeção se você mexe aqui, interfere na teia da finança, do relacionamento e da saúde, até certo grau, até certo ponto. Depende, por quê? Eu não penso comigo com o Elton, com a inteligência artificial do Elton. Ficou baixo. A premissa do penso comigo é você saber qual é o próximo passo. Ficou baixo. Então, como é que eu passo? Ele Tá meio vai baixo, ser... Gisele. Tá meio baixo. Ele vai ser Tá em baixo. Caxias.
Deixa eu ver se aumentou. Aumentou? Tá ouvindo? Continue, Um vamos ver se pouco? vai. Melhorou? Tá. Sim. O marca-passos, ele vai ser muito Caxias. A premissa do Pense Comigo não é resolver sua vida, é você dar só o próximo passo. O marca-passos não vai falar assim pra você, primeiro roda o protocolo, e depois você tem a conversa, e depois você faz isso, e depois você faz aquilo. Ele não vai te dar 15 tarefas, não. Ele vai te dar só uma tarefa, por vez. E aí você vai mexendo. E aí você vai mexer todo dia. Você quer acelerar? Mexe de novo. E se Sim. você não fez a conversa difícil, ele não vai te dar outra informação. Você vai chegar lá pro chat, pro marca-passo, e falar assim, marca-passo, eu não fiz a conversa difícil, não, mas eu queria saber o que depois da conversa difícil é pra fazer o quê? Ele vai virar pra você e vai falar, espera, capaz. Vai fazer conversa difícil, depois você vai conversar comigo. É o Elton falando. Se é o Elton falando, o marca-passos vai agir assim. Eu tenho certeza. Ô, Gisele e Thales, só um minutinho. Nós estamos com 27 pessoas, bacana demais. E o Robert, a Carla e o Hedler Soares levantaram a mão. Vamos dar a palavra para eles e depois a gente volta nessa boa discussão aqui. Podemos? Claro. Primeiro, Robert, fica à vontade, meu caro. Olá, pessoal, boa noite. Ô, Thales, vendo o que você falou com relação a coisas que acontecem, que estão fora do nosso controle, te dando um posicionamento de uma pessoa que não foi no chamado, mas é uma coisa que eu estou trazendo para a minha vida que está sendo muito bem feita. Se preocupe com o que você pode fazer, não com o que pode acontecer das coisas que vão acontecer à sua volta. Você tem que se preocupar com o que você vai fazer. E eu acho que o que a Gisele falou de você mapear e colocar no marca-passos também é importante. Se você deixa de colocar informação lá, você vai ter uma predição errada. E isso serve até para a gente como aliado mesmo. Então, se a gente não tem o costume de popular o marca-passos lá, o plano perfeito, o dia a dia da gente, você vai ter uma predição errada. E aí o seu caos vai acontecer porque você planejou o seu caos acontecer. Você deixou com que isso ocorresse. Então, virou um caos planejado. Entendeu? Por falta de organização. Mas isso aí é um fato que a gente tem que aprender como aliado e também aprender a lidar com a tecnologia, né? Então, ter ali todo dia um momento para cadastrar as coisas certinhas no marca-passos, colocar realmente informações que sejam verídicas e verdadeiras, né? Não adianta nada você colocar lá fantasioso que você quer casar com a sua esposa, sendo que você está brigando com ela todo dia e não coloca que você está brigando com ela lá no marca-passos. Entendeu? Então, tipo assim, todo o resultado que você vai ter do marca-passos com a IA vai depender diretamente de como você vai popular a inteligência artificial para te dar o resultado, com base no seu plano perfeito, porque provavelmente eles vão usar isso como o escudo, né, para te trazer ou não percepções a partir daquilo. Mas se ele vê que você está indo num caminho onde você quer casar e você vai gastar muito dinheiro e você está preocupado com o seu financeiro, ele vai falar para você, ô irmão, não casa agora não, espera mais uns 5 aninhos aí para você casar que você vai ter dinheiro sobrando. Então, eu acho que ele vai funcionar mais ou menos dessa forma. Posso responder aqui rapidamente? A discussão que eu trouxe, pessoal, não foi para levar para esse nível desse ponto, não. Eu entendi muito bem o que a Gisele colocou e faz muito sentido. Entendi muito bem o que o Robert colocou, faz muito sentido. Mas a gente está na discussão do nível com a mentalidade da Aliança 1.0. Eu estou falando de outro poder. Eu estou falando de outras coisas, de outras consequências. Eu estou falando de outra dimensão. Mas não tem problema, a gente discute isso em outro momento. Compreendo, concordo com o que vocês estão falando, vocês estão simplificando uma coisa que eu estou colocando como complexa, mas eu não estou falando em relação a mim. Eu estou falando sobre os efeitos múltiplos, das múltiplas camadas de todas as coisas conectadas. Mas compreendo e entendo o que vocês estão trazendo. Né? Então, assim, eu vou parar esse ponto de discussão por aqui para a gente mudar o foco e tentar entender outras nuances aí, que tem muita gente também querendo falar e participar, tá bom? Mas eu concordo com vocês, mas o ponto que eu quis trazer não foi para esse lado. Thales, deixa eu só pontuar uma coisa. Lembra que o Elton falou assim, consciência maior, ela sabe de tudo.
Eu controlo tudo na consciência maior. Eu controlo o que eu vou fazer nas 2 camadas abaixo. Certo? Só que essas 2 camadas abaixo não sabe que sabe, porque está inconsciente, está na consciência maior. Ok? Então, na verdade, você controla tudo, sim. Você está conectado a todo mundo, sim. Tá? Esse efeito borboleta vai atingir de alguma forma, seja com mais intensidade ou menos intensidade a todos. Até o Pode Elon Musk. ser no detalhe e que seja imperceptível ou num grande impacto de um maremoto. Porém, você não sabe que sabe ainda. A partir do momento em que a gente acessa a consciência maior, você vai descobrir, você vai visualizar, você vai saber. Então, o Elton está fazendo uma ferramenta que vai ajudar a gente a estar mais presente no presente, nas nossas ações, no detalhe que está acontecendo com a gente. E ao ponto de, vou contar uma situação que aconteceu na segunda-feira comigo e com as pessoas que estavam no meu apartamento. Estávamos conversando, eu fiz uma pergunta para uma aliada sobre o relacionamento dela e tal. Ah, mas o teu marido, se ele fosse, se recebesse um serviço aqui na Zona Sul, ele mora na Baixada, tá? Ele aceitaria para ganhar mais? Ela parou, falou que não, mas lembrou de uma pessoa que já chamou o cara para vir para a Zona Sul e que naquele momento ele não aceitou porque ele sabia que ela não queria por conta que estava conectada com o pai. Aí ela falou assim, eu vou conversar com meu marido de novo, porque eu já me liberei do meu pai. Eu ativei a teia dela, por quê? E ainda tem uma outra coisa. Esse cara que já chamou esse cara para trabalhar, é pedreiro e tal, sei que ele tem um prédio inteiro e ele aluga apartamentos. Eu quero trocar de apartamento. Eu já falei para ela, quero saber desse cara. Esse bairro não é um bairro ruim, é um bairro bom. Quero saber. Quando você conectar com esse cara, lembra de mim. A minha teia conectou com a dela, sem eu estar sabendo de todos os detalhes. Na hora, a gente viu isso, essa evolução numa conversa. Mas não foi assim, eu vou falar com ela por conta disso, porque ela tem... Eu não sabia do contato que ela tinha. Eu fiz uma pergunta por uma situação do marido dela, ponto. Como um pense comigo. É um caminho para o meu sonho grande, é um caminho para o sonho grande dela. Estamos conectadas de alguma maneira. É isso. Nosso Deu? colega Hadley. Fique à vontade, meu cara. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, meu caro. Estamos sim, viu? Meu nome é Adler, eu falo de Araxá, Minas Gerais. E eu sou advogado, eu passei para a área do bancário por causa da aliança. E eu achei o evento fantástico. O Renata falou uma frase, se eu não me engano, foi o William Celso que falou para ele, falou assim, que Deus, quando tira a poesia, uma pedra é só uma pedra. Então, assim, quem foi no evento e quem assistiu os bastidores, tudo, conseguiu pegar muita, que teve até anfitrião que fez live, tudo, conseguiu acompanhar. Tem pessoas que tiraram muitas coisas, que mudaram a vida delas,
tem pessoas que tiraram poucas coisas, teve gente que só reclamou do calor. Então, assim, o que a pessoa quiser enxergar, ela vai enxergar. E é tudo conectado, né? Como vocês falaram, né? São teias que estão sendo criadas, são várias coisas que vão conectando, e você é responsável por tudo. Então, assim, é muito interessante isso, e até a questão da glândula pineal, que o Elton fala, de desenvolver a glândula pineal. Tem um livro que eu li, eu não sei se vocês chegaram a ler também ele, chama O Antigo Segredo da Flor da Vida. Ele fala muito sobre essa questão da glândula pineal, fala desse desenvolvimento. Então, assim, se vocês quiserem uma consciência maior, assim, esse livro também é interessante. Vocês vão viajar bastante nele. E, assim, só citar alguns aqui, eu não sei se a Glória chegou a mencionar, porque eu cheguei um pouquinho mais tarde na reunião. Eles falaram que vai ter 3 comunidades agora também, no financeiro, emagrecimento e empreendedorismo. E vão ter guardiões nessas comunidades. Inclusive, eu não sei se foi quem já estava no chamado, eles já disponibilizaram um link para cadastrar nesse de guardião divergente. Que vão ter um formulário lá para responder, tem que gravar um vídeo, tudo explicando sobre a área que você quer ser o guardião, quem quiser entrar, né? E tem também a questão do aliado, por exemplo, se você viajar para outra cidade, vão ter no marca-passos, vai ter grupos ali, você vai poder acessar alguns anfitriões de determinadas cidades. Se for, viajei para BH, por exemplo, eu vou conectar ali com o anfitrião dali e tal, vou conseguir, ou para outro estado, Curitiba, São Paulo, vai ter anfitriões ali que vai poder receber, combinar algum café ou restaurante, alguma coisa, ou qualquer coisa que for fazer. Só pincelando aqui, eu não sei se a Glória chegou a falar sobre esses assuntos aí. Não, bacana, cara. O pessoal já tinha comentado sobre alguns assuntos, mas é sempre bem-vindo, né? Ter o outro ponto de vista, né? Você esteve no evento, né? Vamos chamar Divergente. Atendeu as expectativas. Oi? Você esteve no evento, né? Tive, sim. Atendeu as Eu expectativas. até conheci a Glória na fila para o almoço lá. Ah, Aí ela bacana falou: demais. Ô Milton, tem um movimento lá dos anfitriões e tal, eu vou até passar seu contato para ele e me adicionou também. E a gente Perfeito. se Sempre muito conheceu ali. bem-vindo de estar conosco aqui. Obrigado. Otários, fica à vontade, meu caro. Minha mão estava levantada da última vez. Vou deixar o pessoal falar um pouco aí. Otários, você criou polêmica aqui no bom sentido. Eu acho justo a gente marcar um encontro sobre essa pauta aí, entendeu? Vamos marcar assim todos. Né? Porque eu acho bem-vindo. E, de fato, é bom aprofundar, não ficar só no raso, né? Aprofundar nos conhecimentos, né? Então, né, Glória? Marcar um novo conteúdo aí. Quem sabe no próximo encontro grupal, que a gente geralmente ocorre na última terça-feira do mês, né? Pensar isso para março e convidar o Thales aí pro evento. Então, já que você comentou Eu isso volto aí, com o redator. Como é que é? Eu volto com o redator. Diga, Thales, fica à vontade. tem um ponto importante nesse processo para a gente ter clareza também, que é o seguinte: a gente está como early adopters, né, os adotantes iniciais de uma tecnologia nova que está em teste. E essa tecnologia ela vai ser conduzida por nós. Então, eu acredito muito que a gente tem um poder de influência muito grande sobre o que será essa tecnologia. E uma outra camada dessa tecnologia, que é justamente o aprendizado que a gente vai dar para ela, essa inteligência artificial, e esses testes, ao mesmo tempo que a gente está usando e ajudando na construção, também a gente vira uma, entre aspas, cobaia do processo metodológico Sim. que está contestado, né? Então, assim, é só para a gente ter uma consciência plena de que a gente está envolvido num processo e a gente tem pontos de passivos e ativos nele, né? Então, assim, a gente tem que ter essa clareza no processo de que é uma tecnologia nova e que a gente faz parte de um contexto de um estudo científico também. Então, assim,
é só para a gente conseguir ter uma reflexão numa camada acima do que é só seguir, fazer um marca-passo e resolver o que ele está querendo que seja resolvido, né? Porque eu acho que não é bem simples assim. Eu acho que levantou um ponto muito bacana, viu? Eu daria para a gente ficar conversando aqui mais 1 hora, 2 horas, né? Porque é polêmico, eu entendi, seu ponto de vista é polêmico, e por isso que vale a pena um novo encontro. Melissa levantou a mão, e aí vamos abrir para mais uma pergunta, 2 perguntas, que a gente está caminhando aí para quase 1 hora e 20 de encontro. Eu sei que todos nós temos os afazeres aí, né, para a gente não prolongar demais. Então, Melissa com a palavra, fica à vontade, Melissa, e mais uma pessoa para Boa perguntar para a noite, Glória aí. William. Entrei um Quer pouquinho dizer, atrasada aí, mas vou tentar boa contribuir noite. com algo, né? Algumas coisas que eu ainda estou meio impactada com este encontro. Foi realmente bem profundo, né? Bem além do que acho que qualquer um de nós poderíamos imaginar, né? E uma das coisas, assim, alguns pontos, né, que eu gostaria de ressaltar que me impactaram muito foi o quê? Até uma frase do Ramon, que quem vai mais rápido é quem faz menos coisas, né? E isso me impactou porque eu, como uma boa narcisista, né, já, apesar de ter rodado 110 protocolos, ainda não alcancei o que eu gostaria de ter alcançado, sabe? Então, assim, é foco, né? Eu acredito que é alimentar essa IA, né? Apesar de termos a ferramenta, o recurso, essa IA vai depender de como a gente vai alimentá-la também, né? Não apenas da ferramenta em si. E a velocidade desse avanço, ela vai depender justamente da forma de como você vai fazer isso, né? Outra frase que me impactou muito e que eu trouxe para mim é que o futuro planejou o passado. Eu fiquei muito presente aí para essa frase, né? Que o foco é para frente mesmo, e de acordo, por isso que esse sonho tem que ser um sonho bom, né? Inclusive, eles citam lá como exemplo uma senhora que o sonho dela é fazer a filha andar, ter uma vida normal, só que por trás deste sonho, a intenção é uma intenção ruim, né? Então, assim, a gente tem que ficar, ter muita clareza dessa intenção. E os 3 tipos de velocidades, que foi uma coisa também que me chamou a atenção, que é a V1, V2 e V3, né? Que a V1 é aquela que é a velocidade de resultados, né? O que eu estou tentando conseguir, que é o que a gente vê mais rápido. Por exemplo, eu consegui quitar 10 dívidas. Essa é a velocidade 1. A velocidade 2, e elas andam paralelas, né? É a velocidade da versão. Então, é a velocidade do que eu estou transformando, para onde eu quero chegar, né? Qual que é a minha versão hoje? É um corpo saudável, é uma alimentação saudável, eu preciso de músculo para sustentar onde eu quero chegar, né? E a velocidade 3, que é a velocidade da causa, que é sobre mim e sobre o recurso da aliança divergente, o marca-passos. Então, essas 3 velocidades me chamaram muita atenção, porque às vezes a gente foca apenas em uma e acha que isso é tudo para você ter o resultado que você almeja, né? E não, tem mais 2 velocidades caminhando aí paralelamente. Essa é a contribuição que eu gostaria de dar e gostaria de participar também de novos encontros. Obrigada, viu, Gi? Bacana, Melissa. Por lembrar Obrigado de pela mim. contribuição aí. Ô, Gi, eu te cortei. O Milton me cobrou aqui que você não terminou a fala sobre o evento. Fique à vontade aí, caso queira falar, tá? Obrigada, Milton, claro. A palavra é sua. Quantos por cento? Acho que 35% de oral. Eu sempre vou querer falar muito. Você vai, como advogado, não vai querer a fala, gente? Lógico. Exatamente. Tentações finais, né? Exatamente. Isso tem razão no final. Obrigações finais. Eu acredito que quem chega primeiro bebe água limpa. Quem chegou primeiro teve acesso à Aliança 1.0 e recebeu o chamado e decidiu continuar,
essa pessoa consegue ter mais clareza do todo e da prática do chão da vida. O como ele está ligado à Aliança 1.0. Eu não tenho conhecimento nenhum de física quântica, energia, éter, sei lá mais o que, camadas superiores, absolutamente nada. A minha experiência de vida, ela é inteira pautada na Igreja Católica Apostólica Romana, ponto. Se você me pergunta da Bíblia, eu sei te falar. Se você me pergunta da Aliança 1.0, eu dou aula. Modéstia à parte. Mas, nesses 4 dias, conversando daqui e dali, fazendo pesquisa com um monte de gente, eu fechei muito as contas e entendi o grau de complexidade da Aliança 2.0 e eu consigo conectar a teoria, a base do 1.0 e levar para as novas construções da teia, da órbita da vontade e dos eus, com muito mais facilidade do que se eu fosse uma pessoa aleatória, entrando agora e tendo só esse contato. Foi muito marcante para mim a questão da parte da igreja, a questão da parte da religião. A sexta-feira foi um dia muito difícil, mas aí quando chegou na segunda eu já estava bem, porque eu mesmo fiz as minhas próprias contas. E eu acredito que todo mundo, igual o Adler falou, cada um interpretou e trouxe para si desse chamado baseado com a sua vivência, com a sua experiência. Tem quem goste de filosofar mais, tem quem goste de questionar mais, tem quem goste de trazer para o chão da vida. Quem teve a experiência lá atrás de participar daqueles Pense Comigo, da Tabita, nos encontros de reforço, que ela abria a câmera ao vivo, tirava uma pessoa do acaso, do aleatório, e rasgava a pessoa no Pense Comigo. Quem teve essa experiência entende e consegue trazer a profundidade e até onde alcança a teoria, ligando e linkando com o 2.0. Quem entrar agora fica muito refém do marca-passos. Quem entrar agora, às vezes, pode questionar demais o marca-passos, não ter resposta, a resposta que a pessoa quer, e tipo assim, chutar, isso não serve. Não tá falando aquilo que eu quero ouvir. Não é desse lado. Então, vão ter essas pessoas que vão ter essa dificuldade com o marca-passo. Mas quem quer fazer, vai fazer. Quem quer fazer, vai ir lá para o modo raiz e vai puxar um aliado. Vem para o Pense Comigo, vamos fazer tete a tete aqui. Aí, o aliado humano consegue cafronchar ali, ó, da pessoa e arrancar as informações que precisa. Isso e foi aí, uma coisa que o Elton falou, né? Sobre exatamente. A comunidade não vai desaparecer, o valor dela, pelo contrário, só aumenta. Só e tem aumenta. Um ponto que me chama a atenção, que é o seguinte: nós todos nascemos, cada um na sua região, e somos nativos falantes da nossa língua. Ninguém aprende gramática para depois aprender a falar, a gente aprende a falar. Eu acredito que quem chegar agora vai aprender a vivenciar essa forma prática de lidar com a tomada de decisão e com as experiências com base nesse convívio. Vai ser um aprendizado diferente, mas é um aprendizado possível, porque se você aprende a, todos os dias, se perguntar qual é o próximo passo e ser conduzido dentro dessa lógica, você vai aprender, do mesmo jeito que você aprende a falar. Tem possibilidade de manipulação, tem mercado de comercializar produtos digital, tem curso, tem não sei o quê. Tem, gente, tem tudo isso daí.
mas tem a órbita da vontade e qual é a teia que você está ativando. Então, alguns eus ativarão algumas coisas e outros eus ativarão outras, do mesmo jeito que, antes de termos a 2.0, nós tínhamos um monte de eus que ficavam pelo caminho, simplesmente não tem omelete sem quebrar os ovos. Perfeito. Milton, cadê você? Milton? O povo não quer falar mais, não? Eu estou aqui até meia-noite. Eu vou te dar as honras do fechamento do nosso encontro, mas primeiramente quero agradecer a participação de cada um de vocês. Glória, vai me lembrando aqui, quem falou Glória, Thales, Gisele, Carla, Hadley, Jonadab já saiu. Melissa, e que foram nossos espiões, digamos, né? E a participação dos demais também, evento muito rico, viu, gente? Muito bom estar com vocês aqui, viu? Temos que fazer novos encontros, né? Chamar Divergente 1, 2 e 3 para continuar no nosso bate-papo aí. A bola é sua, meu amigo. Continue aproveitando esses espiões de plantão, porque tem assuntos que a gente precisa entender mais, né? Ficou vago algumas coisas, mas eu mesmo vou procurar agora depois para falar mais sobre essa órbita da vontade, ou seja, cada assunto as pessoas escolheram mais, ou seja, que tocou mais, vai buscar o seu espião preferido para trocar figurinha. É isso, Brasil. Muito bem. Vamos descansar, vamos metabolizar mais algumas coisas. Tem um ponto que eu queria falar, que é muito importante. A gente falou um pouquinho, mas eu gostaria de ressaltar. Eles estão investindo pesado nessa parte de pesquisa. Então, tem pesquisas em andamento com pessoas que são de fora da aliança, para que possa ser feita uma medição dentro daquilo que a ciência tem o costume de fazer para amostragem e tal. Você tem essa questão que os meninos já falaram de tornar-se uma faculdade, com o objetivo de que a gente tem um selo, poxa, o cara se formou ali dentro, então ele tem um diferencial por isso. E você tem toda essa questão de que é uma tecnologia totalmente nova. Então, você tem a questão que a Carla falou ali da geolocalização. Quando você estiver em algum lugar, você vai poder ver quais aliados estão próximos a você, você vai ter um card para você saber ali uma pequena bio da pessoa, quem ela é, se ela é solteira, se ela é casada e tal. Deram sugestão do marca-passos apitar para você quando tiver um aliado mais próximo. E também a notícia de que nós, provavelmente, não sei bem como, já que não rendeu muito nisso, mas, assim, sairemos do WhatsApp, né? Porque nós poderemos migrar, por exemplo, viajei para outro estado, viajei para outro país. Eu posso temporariamente participar das reuniões do grupo que está ali, geolocalizado na região em que eu me encontro naquele momento. Então, nós estamos falando de um conjunto muito poderoso. Educação, ciência e prática de nós, aliados, tudo isso amarrado com a tecnologia. Então, é um combo que mostra que ele realmente está a fim de trazer o prêmio Nobel para o Brasil. Eu estou botando fé nisso daí, porque eu estou vendo que eles estão embasando. Você tem um instituto científico, você tem publicações, você tem pesquisas acontecendo de verdade, e você tem aliados divulgando isso. Então, eu acredito que, para quem for no chamado de 2027, nós encontraremos algo ainda mais surpreendente do que o de 2026. Uma coisa que me chamou muita atenção, Glória, também, foi como ele pegou a sexta-feira e brincou com suas pré-quedas e chamando a atenção de que ele precisava, né, ter por opção, como é que chama? Opção por... Fugiu a pré-queda. Opção confirmação. Confirmação, né? E ele brincou com tudo aquilo, com pessoas que estavam presentes, que fizeram perguntas. Ele até agradeceu quem fez perguntas ruins, e é legal isso, porque nos ajuda a levar a sério o que a gente também está encontrando. Foi muito legal aquela ali. Sim, sim. E usando o que aconteceu ali mesmo para explicar para a gente conceitos muito complexos, como esse, por exemplo, que o Thales estava trabalhando, porque existe uma complexidade muito grande aí, e a gente que chegou aqui agora, como eu te disse, eu ainda estou metabolizando muita coisa, a Gisele e eu mesma conversamos entre nós no retorno da viagem, a gente vai simplificar para falar para quem não estava lá, porque a gente precisa que as pessoas alcancem aquilo. É como eu pegar uma pessoa que entrar agora,
com o marca-passos que vai existir e explicar para ela que a gente resolvia isso com o Telegram, com umas coisas escritas no PDF totalmente desconexas, e a gente ia lá e atirava para todo lado para limpar o núcleo, etc, etc. Então, assim, é o antes e o depois do chamado, eles descreveram isso muito bem, e a gente vai precisar mesmo de muitos outros encontros com Thales, Gisele, Carla, Melissa e Companhia Limitada para a gente poder expandir isso mais. Eu acredito que vai ficar cada vez mais claro para a gente e, ao mesmo tempo, cada vez mais complexo para quem não estiver disposto a caminhar junto. Aquela velha história que Gisele gosta tanto, quando eu repito, a brasa longe da fogueira esfria. Sim. Ô, Glória, mas a gente não tem medo do marca-passo, não? Porque na hora de ligar lá, ele vai falar assim, o que queres que eu te faça? A gente vai falar para ele. Mas aí cai naquela discussão do Robert e do Thales, será que a gente vai alimentar direito? Será que vai ter aquele momento em que... Porque se a gente parar para analisar, ele colocou para a gente o seguinte, nós passamos para o marca-passos porque as pessoas desvirtuam, e as pessoas usam uma inteligência que não está treinada adequadamente, ela usa uma inteligência que vai te elogiar ao invés de te instigar a fazer alguma coisa e tal, a gente está deixando sob controle. Só que, na verdade, ele está deixando sob controle a tecnologia, a aplicação, e também o nosso entendimento. Então, a gente vai para um lugar que o Robert puxou o fio aqui, assim, poxa, e o quanto que a gente pode ser manipulado por isso? Né? Então, é uma discussão ética muito válida e que eu acredito que nós desenvolveremos isso de uma forma muito interessante nos nossos próximos encontros mensais. Fica o convite para quem esteve até aqui com a gente na gravação. Muito obrigada pela paciência, e você vai perder algumas coisas, porque tem coisas que só acontecem no ao vivo, para que você tome vergonha na sua cara e apareça ao vivo no próximo dia. #fica o convite, parando a gravação. Beijo grande.